Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças que nos acolhe, uma universidade que nos instrui e um hospital que auxilia-nos na cura de nossas chagas. A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Pois ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. E a vida, para nascer, morre, e para viver, mata. De modo que vamos falar da vida, que vale a pena viver. E se formos observar a vida de fora, vamos observar uma quantidade de elementos construindo uma realidade. Mas se formos observar a vida de dentro, vamos observar a consciência que rege esta equipe que compõe esta realidade. Se observarmos os nossos corpos, quantas vidas compõem a nossa vida biológica? Quantos seres aparentemente desprezáveis ou desprezíveis para alguns, que nós chamamos de vírus, de bactérias, de micróbios, de vermes, que pensamos que são maléficos, quando na realidade são eles que sustentam a nossa vida. E quando entendemos de fato que o ato de pensar é um ato de criar ou de dizimar vidas. E segundo Pietro Baldi, todas as vezes que desistimos de uma oportunidade que a vida cósmica nos oferta, a natureza nos oferta, nós expulsamos do nosso psiquismo uma quantidade considerável de vidas que vieram para executar aquela tarefa. De modo que cada desistência, cada fuga, cada vez que recuamos, de fato, estamos suicidando. Porque o suicidar-se é o desprezo à própria vida. Só que ao chegar num estágio de desprezo do tamanho, o próprio corpo nos coloca para fora. Às vezes não é a pessoa que quer suicidar. Eu estou falando de experiência própria. Mas o corpo tem autoridade para isso. Porque conforme estudamos as obras de Leon Denis, de André Luiz e de vários outros luminares, como para Joana de Ângeles, por exemplo, não tem como dissociar o corpo da nossa consciência. A consciência é a causa, o corpo é o efeito. Mas se eu malbaratar os recursos que compõem esse corpo, eu vou perdê-lo. Portanto, em perdendo, eu estou perdendo um patrimônio que era a emanação da minha própria consciência. E se eu continuar negligenciando a vida após a morte deste, eu vou matar também o meu perispírito que governava esse corpo, segundo André Luiz. E se eu continuar ainda na rebeldia após dilacerar o modelo organizador biológico, eu vou deformar a minha própria mente. E para a autora Joana de Ângeles, a mente já é uma emanação do espírito. E se eu deformei a própria mente, é ela que constrói o perispírito. E é ele, o perispírito, que modela ou constrói o corpo. De modo que, se eu chegar ao estágio de ovoides, por ter dilacerado a própria vida, eu não vou gastar 2 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Às vezes eu vou gastar bilhões de anos até convencer cada elemento subatômico a formar este mundo invisível que nós chamamos de matéria antes dos átomos, que antecedem a construção dos próprios átomos físicos. E a matéria mental que vamos usar para compor esses elementos já é formada de seres vivos incontáveis. E ela reage à vibração do pensamento que a convida.
A vibração de um pensamento pode aglomerar milhões de vidas, segundo Leon Denis, ou expulsar milhões de vidas. Todas as vezes que imaginamos alguma coisa, nós estamos interagindo com tal coisa. E conforme falamos, e eu não sei se colocaram na pauta, vocês colocaram que a gente ia ensinar feitiço? Não, a gente deixou para... Macumba, bruxaria, magia negra. Não avisou para ninguém? Feitiço, como eu disse outro dia e ela ouviu, é quando damos pequenas espetadas, tanto em nós quanto nos demais. Macumba é quando eu faço algo mais elaborado. Bruxaria ou a magia negra é quando eu intenciono morrer ou matar alguém. Ramatiz. Então, todas as vezes que vocês disserem a um simples giló, eu não gosto de você, ou eu odeio você, o que é que o giló fez para nós? Não é um aglomerado de forças vivas? O próprio Evangelho do Cristo personificado nesse formato? E às vezes negamos ao corpo um simples copo d'água, mas não negamos a macumba, que é um copo de refrigerante. A boa cumba, às vezes eu não quero. E quando a gente passa dos 60, e eu já estou quase lá, completo esse ano, se a gente não tomar água de boa qualidade suficiente, a gente começa a ter perturbações mentais. As ideias desordenam. E eu começo a ver coisas que normalmente não veria. Ter alucinações. Por isso as confusões mentais dos idosos, quando não atentamos para a qualidade do líquido que deveríamos fornecer a eles. De modo que quando falamos de vida, e eu pergunto a vocês, quantas vidas morreram hoje para que a vida de vocês estivessem aqui neste momento, para conversarmos? Vocês imaginaram? Imagine a inspiração de uma porção de ar. E imagine apenas num centímetro cúbico de ar, quantos bilhões de átomos estariam aí. E átomos são aglomerados de forças vivas, que nasceram, como eu disse, da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. De modo que, se quisermos criarmos um antídoto contra o suicídio, nós precisamos observar o que estamos fazendo de nossas vidas. Quantos alimentos colocamos na geladeira e dizimamos as suas consciências sem perceber que estamos colocando? Tomate se coloca em geladeira? Jamais. Se coloca em geladeira cebola? Jamais. Se coloca em geladeira batatinha, beterraba, cenoura? Jamais. Maçã, pera. E nós colocamos. E após colocar, já começa a ser expulsos os elementos mais enobrecidos. E os mais empobrecidos começam a transformar-se em elementos que o nosso corpo não necessitaria. E de vez em quando vemos um jornal sangrento, ficamos imparcial ou imparciais, orando pelos algozes e pelas vítimas também. Existe vítima? Porque o Senhor Supremo é onisciente, então não tem como falhar a sua lei. É onipresente, Ele está na cena. É onipotente. E eu vou explicar. Uma mãe tem a potência de um Deus no seu quadrado? Eu acho que tem, sim. E eu tenho certeza que tem. Cocriação. Porque veja uma mãe. A sua filha chegou com seus netinhos e juntos chegaram 2 jovens pedindo o seu carrinho sem pedir licença. E ela viu que alguns saíram, mas percebeu que para ela o outro não tinha saído.
teria ficado um dos seus netinhos dentro do carro que esses dois moços queriam levar sem pedir licença. E como a avó é mãe duas vezes, ela partiu para cima dos marginais. Eles dispararam uma bala que a espoleta disparou e a bala não saiu. A segunda saiu e atravessou no cano de um revólver 38 que tem mais ou menos isso. Como que uma bala atravessa e fica emperrada no cano de um revólver com essa espessura? Se fosse uma espingarda, uma carabina, vamos... Então, quem é que fez isso? Então, se Deus é onipotente e nós somos frações dele, e preservando a vida de seu neto, porque tudo que ela queria era preservá-lo, e botou os dois marginais para correr, porque a fera que saiu de dentro dela, não sei de onde saiu aquilo, que ela deu cacetada para todo lado, porque ela era mestra de capoeira e etc. O que eles tinham era a arma, ela não funcionou. A vida, quantas vidas dizimamos quando olhamos para o espelho e não aprovamos a nossa própria imagem? Quantas vidas dilaceramos quando trazemos para dentro do nosso corpo uma leitura deprimente? Quantas vidas perturbamos com a música deprimente? E quantas vidas poderíamos estar construindo quando oramos? Orar é iluminar-se de dentro para fora. Se um jovem que antes era violento e após tomar contato com o Evangelho, o livro, as 12 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Sermão do Monte, na realidade, é o capítulo 5, 6 e 7. Então, os 12 primeiros versículos, para Mahatma Gandhi, foi o suficiente para transformar-se de um ser violento, que dizimava vidas, num ser pacífico e pacificador de mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses. Todas as vezes que começamos a desejar conceber filhos, nós já estamos gestando. Filho ou espírito não começa a reencarnar quando o óvulo é fecundado. Quantos espermatozoides são disparados numa simples experiência? De 200 a 500 milhões. Entra quem chega primeiro no óvulo ou quem tem a chave? Segundo André Luiz, quem tem a chave. Os demais desistem da vida? Jamais. Eles vão formar uma coroa de proteção para o que tinha a chave, sabendo que todos vão morrer para que o outro tenha vida, porque eles vão ser transformados em nutrientes para as primeiras multiplicações celulares. E aquela infinidade de pequenos seres, espíritos em evolução, vão fazer parte de uma só realidade. A soma dos espíritos não forma um todo? Não é a questão 152 do Livro dos Espíritos? Somos sempre a soma de muitos? Não é a visão de Emmanuel em Pensamento e Vida? Então, quantas vidas compõem um simples átomo? Já pensaram? É um aglomerado de forças vivas. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. É ela que vai dar origem aos infracorpúsculos. Já estudaram física quântica? Um infracorpúsculo é um quanto de energia, a menor partícula na visão da física quântica. Mas o quantum é a menor partícula para os espíritos? Muito longe de ser. A menor partícula para eles é o espírito na sua origem, como átomo primordial, mônada ou princípio inteligente do universo. Agora, todas as vezes que pensamos, estamos assimilando uma porção de quê? De espíritos, segundo Kardec, Leon Denis, Joana de Ângeles, Pietro Baldi e vários outros. Então, quando estudamos um experimento científico que fora levado a efeito na Suíça,
que eles se preocuparam com a educação dos encarnantes no ventre de suas mães, sabendo que Napoleão já dizia-nos: a educação de um filho começa 20 anos antes deles nascerem. 20 anos. E agora a preparação desses futuros pais, sabendo que no ventre, conforme confidenciou-nos esta semana o Aguinaldo e a Sueli, ali de Campinas, conhecem o Dr. Fernão. Num dado momento, o homenzinho disse alguma coisa: com quem você aprendeu isso, meu filho? Com a tia Su. Mas a tia Su, ou Sueli, tinha falado aquilo para ele quando ele estava no ventre de sua mãe. E no ventre aprende-se 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. Então, se eu tiver o cuidado de selecionar o que entra no meu lar, como fizera o casal Fernando e Jussara, e não por vontade deles, foi a Isabela, que não admitia filmes de violência dentro daquele lar, a partir da concepção. A mãe não conseguia ficar na sala. Dava uma sonolência, ela se recolhia e dava um toque para os demais. E hoje que ela já está completando seus 2 aninhos, a mãe, por exemplo, teve uma espécie de uma verruga na palma da mão, que lá em Minas Gerais a gente chama de cravo, que é aquela verruga descoberta que parece uma cratera vulcânica. E o primeiro irmãozinho dela também teve a mesma coisa, e ambos passaram por cirurgias. E quando chegou a sua vez, porque com certeza uma herança genética, marcou a cirurgia para amanhã. Voltaram para casa, no outro dia cedo, ela já tinha feito a cirurgia. A verruga só estava presa por um pedacinho de pele, e eu tenho a foto, depois se quiser ver, está no meu celular. Então esses seres que estão chegando, porque eles se prepararam para conceber filhos, porque antes não concebiam filhos. A ciência médica não teve como dar a eles a oportunidade, nem pela fecundação artificial, porque eles não tinham tempo para dedicar aos filhos. E o dia que conversamos com eles, que eles definiram o tempo que dedicariam aos seus filhos, da gestação até a maturidade, pelo menos até seus 20 e poucos anos, se for o caso, chegou o primeiro. E parece que a experiência com o Guilherme, que foi o primeiro, não foi tão legal. E a Isabela falou: nesse barco, estou fora. E um determinado dia, falamos para a Jussara. Falei: quando a coisa estiver pegando, porque eles começavam a se espetar os dois, e olha, 4 aninhos. Falei: abrace-o e diga-lhe, fala: filho, eu não sei quem pisou no calo de quem, aí para trás. Mas se estamos aqui é para nos acertar. Nós vamos nos abraçar e só vamos nos soltar após nos acalmarmos. E conseguiram vencer aquelas dificuldades. E aí ela se encorajou, mas só 7 anos depois que ele embarcou, que ela chegou. E tem um terceiro, com certeza, observando. Falei: agora já está mais pacífico. Eu creio que não vai levar 7 anos. Porque a programação são 3 espíritos. Hoje estamos vendo crianças em tenra idade com ideias suicidas. Mas que tipo de joguinhos que estão aqui no celular? Ali no computador? O que é que nós estamos permitindo que eles vejam? O que é que nós estamos trazendo como pais para os nossos lares? Porque nós pensamos que só porque eu estou lá no quarto, conversando em silêncio com o esposo ou com a esposa, os filhos que estão lá no outro lado não estão percebendo. Filhos em tenra idade estão mais fora do corpo do que neles. Então a consciência está espalhada por todos os lados. Sem falar que eles estão em conexão principalmente com a mãe em cada partícula do seu corpo físico, perispirítico, mental, psíquico, emocional, moral e espiritual. E com o pai também. Porque pelo menos lá em Três Lagoas, o jovem casal
a moça tinha pavor de engravidar. Não sei que trato que eles fizeram, que quem teve os desejos foi o moço. Quem teve os enjoos foi o moço. Quem teve as dores do parto foi o moço. E ela levou numa boa a gravidez e concebeu a sua filha, que para nossa felicidade adorava ficar os fins de semana conosco. E desapegado. Eu achava estranho o jeito dela dormir. Ela começava aqui, virava para lá. Daqui a pouco, um dia nós acordamos, ela estava de travessada em cima do meu rosto e da minha esposa, que a gente deixou um pedacinho. Era um franguinho destroncado, mas hoje uma mocinha belíssima. Porque quando engravidamos antes da concepção, engravidamos no perispírito. E isso não impede que o homem comece a gravidez. Porque como espírito não temos sexo. Quem tem sexo é o corpo. Então eu posso, anos antes, porque a gravidez começa anos antes, começar a fazer o trabalho. E depois eu passo o bastão para você, você dá continuidade e tudo certo. Mas o que estamos vendo hoje são crianças abandonadas dentro dos seus próprios lares. E eu concebo, sem consciência do que faço, sem perceber que o meu pensamento, meu sentimento, palavras e atitudes estão compondo os veículos de expressão desse encarnante. E conforme o energismo do meio em que me encontro, todas as informações através das múltiplas ou diversas mídias vão se chegando e nós vamos dando guarida, porque alguém faz uma crítica, um pequeno feitiço, a gente aprova, entra na onda e começa a fazer feitiço também. Você tem cara de macumbeira, tem? Você já percebeu que de vez em quando você começa a olhar para você e não fica contente com o que você vê no espelho? Só de vez em quando. Não sempre. Quando as pessoas começam a ser ingratas contigo, a maldizer o bem que você se esforçou ao extremo para fazer. Então, e essa tristeza, esse descontentamento, às vezes até com você, fala, mas eu me esforcei ao extremo. O que é que eu fiz de errado? Não fez nada de errado, você fez o melhor que você sabia fazer. Agora, se alguém não tem a sensibilidade para reconhecer os seus valores, você vai dar a eles o prazer de desequilibrar você? Então dê a eles o direito de ser desequilibrados se quiserem, mas não o prazer de desequilibrar o seu psiquismo. Então, quando temos a certeza que um pensamento, segundo Kardec, só um, nos conecta com todas as nossas vivências. Quantas vivências você já teve? Joana de Andes narra que nós temos quase a idade do universo. E 1 bilhão de anos e 500 milhões que André Luiz narra que gastaríamos do princípio inteligente até o homem, não vale mais. Porque Joana de Ângeles, isso está em Evolução em Dois Mundos, lembra? Na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ela fala que só o corpo biológico tem 3,8 bilhões de anos. E o espírito quase a idade do universo. Quantas vidas já animamos? Nos sub-reinos, infra-reinos, no reino mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano e a caminho da angelitude. Um só ser, conforme o que ele está fazendo e a consciência com o que faz, ele tem a condição, segundo André Luiz, se tocar num átomo somente, de transformar a estrutura de uma estrela. E com certeza o sistema solar também. Um só átomo. Agora, quantos átomos tem dentro de uma molécula? De uma célula sanguínea, por exemplo? Em torno de 10 mil. Quantas moléculas tem dentro dessa célula? Em torno de 280 milhões. E ela é um dos elementos constitutivos do nosso tecido sanguíneo. Quantas plaquetas, peças de reposições celulares, porque a plaqueta, se vocês observarem as células tronco, está aqui a célula tronco,
Se ela for transformar-se numa hemácia, ela extirpa o núcleo, a sua consciência, para obedecer diretamente o pensamento e o sentimento de quem vai lhe comandar. E transforma-se numa hemácia. Se for transformar-se em plaqueta, simplesmente ela vai ser desmontada, desmanchada. Cada fragmento vai ser uma plaqueta. Ao mesmo tempo, se for transformar-se num leucócito, vai sofrer a transmutação necessária, dependendo da sua espécie. Por exemplo, os que nascem na medula e amadurecem na medula, vai ter um formato. O que nasce na medula óssea e amadurece no timo, outro formato, outra função. E ainda tem o plasma, que forma 55% do volume sanguíneo, cuja estrutura 95% é água. Se a gente tivesse aquela máquina do Fernão, a gente estaria de uma vantagem, dar água de qualidade para o nosso corpo. Mas normalmente, que tipo de água tomamos? Essas que vêm engarrafadas têm pH acima de 7,4? Porque abaixo vai sujar o nosso sangue. Como nós estamos na hora de tomar a água? E como tomamos a água? Vocês tomam água em pequenos goles, mastigando de 6 a 20 vezes? Ou apenas engole a água? Dá tempo de orientar os seres com 2 milésimos de milímetro, já com músculo, instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, que existe buscando a sua presa, seu almoço, com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já nos abismos de uma gota d'água? Dá tempo de falarmos das nossas intenções para com ele? Então, o simples fato de jogar a água para lá, para cá, mesmo com a língua, e mentalizar o que pretendemos, porque basicamente todos os tecidos do corpo são feitos de água. É André Luiz, está lá em nosso lar. Basicamente, ou melhor, ele fala literalmente, 100% do corpo é água. Então, se eu quero uma estrutura óssea saudável, quem vai nutrir os meus ossos? O tecido sanguíneo, que vai nutrir o tecido ósseo como nutre os demais tecidos. Agora, se eu estiver pensando negativo, fazendo a macumba, o feitiço, a bruxaria, o que é que eu vou fazer com o meu sangue? Porque ele vai ferver, ele vai transformar-se num veneno. Se eu tocar numa água magnetizada pelo próprio Cristo e seus emissários, os medianeiros daqui, meio segundo basta para eu transformá-la no mais terrível veneno, dependendo do negativismo em que me encontro. E aí o caboclo toma a água e fala que nós é que não sabemos fluidificar. Quem magnetiza a água no último instante é quem vai dela se servir. Quem transmuta o energismo do passe conforme as suas necessidades é quem está recebendo e pensa o que estamos recebendo, não pensa? Quem é que está aplicando o passe de nós dois? Te garanto que não sou eu, porque doa quem tem mais. Você tem uma fonte inesgotável e inestancável na sua mente. Está lá em Evolução em Dois Mundos. E ele reforçou ainda em Mecanismo da Mediunidade, queira ou não, a gente tem essa fonte. No perispírito eu tenho uma fonte permanente da chamada bioenergia, Allan Kardec. Só na época não falou bioenergia. No corpo físico, além de uma fonte inesgotável e inestancável, eu tenho ainda um médico interior à minha disposição. E eu preciso de mais energias? Então, quem busca o passe por ignorante está com excesso de energia. Vai perguntar para o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele tem a clínica em cima e o centro espírita embaixo. Quando a coisa não é física, ele traz o pessoal para baixo e põe o povo para trabalhar. Quer curar-se? Vai doar-se. Então a água parada vira lodo. O que é que nós fazemos no primeiro momento do passe? Dispersão. Eu pego aquilo que você acumulou e devolvo para a natureza. Você fica levinho aparentemente. E qual o segundo momento? Eu vou
enriquecer os meus fluidos com as minhas virtudes e vou despertar o seu patrimônio. André Luiz, nos domínios da mediunidade, trabalhos de paz. Ele não falou em momento nenhum que eu estou doando energia para você. Eu coloco à sua disposição funcionários treinados para despertar os seus. Agora vai e não peques mais. Vai e mude o comportamento, porque senão você perdeu o seu patrimônio e vai perder os meus que não vão ficar com você. Não vão aceitar ser maltratados por você. Quer ver um exemplo? Você está na fila do transplante, com o pé na cova, o meu órgão é incompatível, o seu corpo está morrendo, transplanta o meu órgão em você. É o seu corpo que rejeita o meu órgão ou o meu órgão que te rejeita? Seu corpo está morrendo. Não é ele que rejeita, sou eu que rejeito você. E isso aconteceu em pelo menos 2 casos de transplante. A moça estava morrendo. Doença do fígado, cirrose no último grau. Só apareceu uma única doadora incompatível. Ela morreria em 2 dias e não tinha receptor para aquele fígado. E o fígado morreria também. Já que ambos vão morrer, transplantaram. Houve uma briga durante 16 dias do órgão com o corpo. No 17º dia houve uma calmaria. Fizeram um exame de sangue, o fator sanguíneo da pessoa mudou para o do doador. Quem é que está no comando do corpo a partir de agora? Por que será que depois que eu recebo o coração dele, que adora a Jovem Guarda, e eu com 16, 17 anos começo a apaixonar-se pela Jovem Guarda e não gosto mais das coisas que eu gostava? Quem é que está no comando do corpo? Há a possibilidade da troca de personalidades. Se alguém está com ideias suicidas, e são ideias. Ideias podem assumir o corpo e fazer uma devassa. Ideias são seres. São aglutinações de pensamentos. Quando eu começo a pensar, eu me conecto com todos os seres que pensam como eu penso. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, libertação também. E dependendo com quem eu me conecto, quem é que eu estou trazendo para dentro do meu corpo? Daqui a pouco serei eu o comandante do corpo ou esses pensamentos, essas ideias? Por isso que na época de Kardec falaram-se da possessão. Então, da troca do comando daquele corpo. O Mesmer, estudioso do magnetismo, ele percebeu que se tirasse a alma do corpo, o elemental que estaria governando um órgão, um sistema, assumiria o corpo. Porque é ele que está brigando com o comando geral e está adoecendo o corpo. E quando ele tirava através daquele pequeno ritual, ele já colocava numa sala acolchoados, porque o corpo entrava em convulsão. Porque se o órgão não está fazendo nem o seu papel de harmonia nesse setor, como que ele vai conseguir um elemental governar o corpo inteiro? Por exemplo, Jesus chegou próximo de um ser em desequilíbrio e perguntou para o ser que estava comandando aquele corpo: quem és tu? Somos muitos. Nosso nome é Legião. Mesmo sendo muitos, estavam conseguindo governar o corpo em harmonia? Quantas vezes uma emoção desgovernada assume o corpo e a pessoa comete um assassinato? E foi apenas uma emoção. Você pisou no meu calo, eu construí um ser feroz dentro de mim, em consonância ou em ressonância com seres da mesma frequência, e dependendo deste ser, ele assume e você pode perder a sua vida. E vocês sabem disso. Apenas um anti-inflamatório, num determinado dia que houve os rompimentos dos meus tendões dos joelhos, eu tive vontade de suicidar. Fui ler aquela bolinha que às vezes vai daqui até lá embaixo,
meio metro de largura ou mais, ideias suicidas. Por que eu vou tomar um negócio desse? Eu prefiro morrer com o joelho arrebentado do que... Só que depois eu aprendi a consertar joelho. Consertei os meus, os dois, e as demais articulações que estavam todas comprometidas. Mas medicação nunca mais tomei, porque várias bulas que vocês leram, quase todas, vocês não tomariam medicação. E diga-me só um, não precisa dizer mais de um, qual remédio que cura alguma coisa. Nada contra a medicina também é de Deus. E os médicos que estudam a medicina de fato, que fizeram juramento de Hipócrates, vai dizer aos seus pacientes que seu alimento seja seu medicamento. Agora, alimento não é o que se come somente, é o que se ouve, o que se vê, o que se lê, tudo que entra em nosso psiquismo através dos nossos sentidos físicos, psíquicos, morais e espirituais. De modo que estas ideias suicidas, porque criou-se uma egrégora para setembro. Como temos uma cidade, não vou dizer o estado, nem a cidade. Se morrer uma pessoa e divulgar na mídia, morre mais 5, 6 na mesma semana. Porque vai na onda. Então, setembro amarelo, tendo como espelho o IP que desafia o tempo, e mesmo às vezes seco, ele floresce. E eu pensei que só tinha 3, o IP amarelo, o rosa, porque às vezes na época do câncer a gente adota o rosa, também o simbolismo é o IP. E eu pensava que só tinha o branco, depois tem o roxo, agora tem o verde, já tem 5, se aparecer mais um vocês me avisam. Então, se um pensamento de um único ser pacifica o coração de milhões, a oração é a filha primogênita da fé. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, oração é um ser. E segundo André Luiz, é um ser com a capacidade de criar elementos força. Esses elementos força são virtudes. São leis que emanam de nossa consciência, do Evangelho que está em nós. E se eu estou conectado com todos os seres dentro de um mundo, com todas as minhas vivências e com todos os seres em todos os mundos, a mente de um único ser, em conexão com o Cristo, vai levar informações pacificadoras para todas essas mentes que perderam as motivações ou os estímulos para viver. E se soubermos fazer isto, nós podemos neutralizar, no processo que eu chamei agora há pouco de educação dos filhos durante a gestação, que na Suíça, após fazendo isso durante anos, hoje os presídios estão fechados porque não tem mais marginais. Pacificamos as criaturas no ventre. Mas se o único alimento, segundo a engenharia de alimentos, ou os engenheiros, eu consigo alterar o DNA de quem come, e o DNA não é físico, ele está no físico, mas ele é psíquico e espiritual. Então imagine a nossa oportunidade, ou as possibilidades de uma vida serena, pacífica, saudável e feliz, para nós e para os outros. Eu vou enviar para essas vidas que estão num tremendo vazio existencial, à semelhança daquele jovem de 15 para 17 anos que perguntou para sua mãe, psicanalista, o pai também materialista, ela também. Eles não tinham tempo para o filho. Mamãe, é verdade que morreu, acabou? Sim, meu filho, morreu, acabou. Ele deu um tiro na cabeça. E não acabou coisa nenhuma. Aí é que começou. Porque a vida é perene.
As experiências têm um início, um desenvolvimento e um final, mas a vida jamais cessa. E a sua mãe, mesmo não acreditando que a vida prossegue, alguém indicou para buscar uma antena psíquica, e ela procurou o Divaldo Pereira Franco. É verdade que você fala com os mortos? Não é verdade, eu só falo com vivos. Mas é verdade que você poderia ver o meu filho? Ele já estava vendo o filho, chamando-a de assassina, tentando socá-la. Não, eu estou vendo sua mãezinha, que estava tentando acalmar o seu filho. Porque o verdadeiro espírito, ele não vê nada, ele não ouve nada, ele não sente nada que leva a perturbação para o universo do outro. E conversou com ela, falando de algumas coisas que a mãezinha foi passando, que só ela e sua mãe sabia, então não teria como duvidar. E conseguiram pacificar o garoto e levá-lo para assistência e depois orientá-la para que ela buscasse a sua espiritualização. E quantos momentos, como de um outro senhor que só tinha uma única filha, e o Senhor da vida resolveu levá-la antes. O pai materialista, a mãe espiritualista. Após a morte da filha, me leva no Chico Xavier. Levo desde que você não queira me convencer que a vida prossegue. E por amor levou a esposa. Chegando lá, o Chico se recebera. E após fechada a porta, sentaram, e a primeira coisa que ele disse ao Chico: não tente me convencer que a vida prossegue. Eu não vou tentar te convencer de nada. Mas ele estava conversando e daqui a pouco alguém bate na porta. E ele, já sabendo, pediu para a jovem senhora abrir, a mãe. E quem entra pela porta? A filha, materializada. E vocês sabem que o Chico tinha energia mediúnica para isso, o seu ectoplasma. Passou pelo Rio de Janeiro, onde eles moravam, colheu uma flor do jardim que ele sabia que existia e levou ainda com o orvalho da manhã. Sentou no colo do pai, conversou com ele durante 2 horas, falando que a vida preexiste e prossegue, e Deus é amor e justiça também. Só que agora eu preciso ir. E não fique me chamando porque eu tenho mais o que fazer. Aí ele olha para o Chico depois que ela parte. Agora Chico ficou pior do que antes. Porque antes eu não acreditava, não tinha esperança. Agora eu sei que ela está viva e não posso ficar chamando todo momento. Vale a pena viver. Mas eu preciso entender que a vida que está morrendo para salvar a minha vida precisa ser promovida e não dilacerada pura e simplesmente. Quantas pessoas colocam azeite, mesmo de boa qualidade, importado em folhas? Não serve para nada. Quer liberar a clorofila, a consciência, a essência de uma folha? Pegue com as suas lindas mãozinhas. Faça pequenas trouxinhas, ou rasgue amorosamente e coloque na bela boquinha e avisa por que está transformando. Ou, no máximo, um limão, mas se colocar o limão ou um vinagre de boa qualidade para as folhas, se não comermos tudo, vai matá-las rapidamente. Não adianta colocar vinagre nem limão num tomate. Não vai servir para nada. Agora, o azeite de boa qualidade pode ajudar a extração do licopeno. Mas se cozinharmos o tomate, acontece com muito mais equilíbrio e qualificação do que com o azeite em si. Agora pode trazer para dentro do corpo 2 colheres de sopa de azeite natura, pode tomar como remédio, diárias, de um azeite de boa qualidade. Infelizmente não temos ainda no Brasil,
Mas veja a fonte e cuidado para não pegar a coisa batizada. Coloque um pouquinho numa xícara, coloque no congelador por 1 hora. Se ele mudar a coloração para a cor de creme e se colocar o dedinho e não afundar, um azeite de boa qualidade. Se o dedinho afundar, tem óleo, é batizado. E ao mesmo tempo um cálice de uva Bordeaux. Somente essa, segundo o Dr. Tiago Rocha, cientista alimentar. E agora o suco de 2 a 3 limões diários na água. Isso vai dar 20 anos de vida a quem tem 80 anos, por exemplo. Ou de 20 a 30% de sobrevida. Vale a pena viver com sabedoria. Porque se eu trago para dentro do meu corpo alimento desnorteados pelos micro-ondas, não só do forno micro-ondas, mas pelas micro-ondas de um aparelho celular, que ligado a 8 metros de distância já perturba tudo que existe no alimento, eu estou levando ideias suicidas para o meu corpo. Porque eu estou dilacerando a vida que entra e entrou algo em mim. Vamos dar um exemplo. Eu não conhecia refrigerante. Não sabia o que era. E não conhecia sorvete. No dia que eu conheci o sorvete, eu tomei 5 copos duplos. E viciei no segundo pior alimento do mundo. Segundo pior. E o refrigerante, que é o segundo pior. O primeiro pior de todos é a pipoca de micro-ondas. E quando a gente traz uma porção do elemento desequilibrante, eles formam um clã dentro de nós e pede mais outra porção. A ponto de eu tomar mais de 5 litros de refrigerante num só dia e destruir quase todos os tecidos do meu corpo, principalmente a estrutura óssea e a estrutura muscular. Por ignorância. E eu fui matando o meu corpo sem perceber, até ser desenganado pela medicina. A tristeza profunda de ter me dado apenas 2 meses de vida, porque aí você, mesmo tomando 25 doses de tarja preta por dia, não me tirou a tristeza profunda. Agora o evangelho, a oração, a medicação, a meditação, as boas músicas, bons papos com amigos de alto astral, contato com a natureza, abraçando as árvores, andando descalço, contato com os animais, isso me trouxe de volta à vida. Eu tive motivos para viver. E normalmente, quem não sabe cuidar de um depressivo pode entrar no abismo dele se não souber, e ir para o abismo junto. Então, quando vamos auxiliar alguém, precisamos ter ciência do que estamos fazendo. E hoje, na pauta inicial desse mês, nós desejamos criar antídotos. Porque quando oramos, estamos entrando em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres que estão sem motivos para viver em todos os mundos. E levantando esta bandeira do setembro amarelo, da valorização da vida, vamos prestar atenção nas vidas que Jesus nos confiou, que Deus nos confiou, porque Ele foi muito claro ao dizer: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. O mais pequenino é o que eu chamo de espírito, princípio inteligente, que eu vou usar para transformá-lo em fluidos, em matéria mental, em bioenergia, em átomos, em moléculas, células, tecidos, nas minhas realidades. Se eu não souber fazer isso de dentro para fora, eu vou importar de fora para dentro, que nós chamamos de alimentação. Se eu não como e você come, você me dá um abraço, me equilibra, ou me aplica o passe, que o seu energismo vai acordar o meu patrimônio e eu começo a revitalizar-me por minha vez. Que nesses instantes as nossas mentes possam se entrelaçar e as nossas consciências iluminando-as. E os seres, a partir de Frei Anselmo, e formam toda a sua equipe, a egrégora que conduz este hospital de esperanças, este lar, esta universidade de almas,
eles encontrando em nós as predisposições para a valorização da vida em plenitude, o aproveitamento total da energia que é viva em qualquer expressão em que se encontre, o não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo. Porque um simples fragmento da batatinha que entrou 90% no nosso organismo e 10% foi jogado no lixo, os 10% desequilibra os 90% que está dentro, porque faz parte dessa consciência. E se começarmos a prestar atenção e a agradecer o alimento, mesmo que tenhamos dificuldade para com ele, mas se o nosso corpo dele necessita, melhor seria reconciliarmos com ele. Mas se ele está desvirtuado pelo excesso de agrotóxico e de tantos químicos que colocaram, a oração, o evangelho, os pensamentos e sentimentos bons neutraliza e transmuta qualquer veneno, qualquer elemento deletério e transforma no mais perfeito alimento ou medicamento em apenas meio segundo. Com Jesus somos maioria. E Ele disse que está em nós e nós nele. Ele no Pai e o Pai nele, somos um. E Deus, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença, e nós como expressões dele, encontrando em nós uma consciência livre, sem amarras, sem receios e preconceitos, uma mente aberta, um coração generoso e a predisposição para melhorar-se a cada dia, cada esforço direcionado para o bem, Ele multiplicará 100 ou 1000 vezes as possibilidades da construção de uma vida plena, saudável, feliz. Que todos os seres que encontram-se em desalinho, que por medicação, por leituras, músicas ou sem estímulos para viver, possa encontrar no nosso modus vivendi, ou na nossa maneira de pensar, de sentir a vida, de falar da vida e viver a vida, perceber que a vida é fenômeno biológico. Viver bem é como, ou quando buscamos o prazer na própria vida. Agora, bem viver é quando eu faço por amor a tudo e todos, conforme o Cristo e Deus faria se estivesse em meu lugar. Diante de qualquer desafio ou obstáculo, simplesmente eu faço 2 questões ou interrogações à minha consciência, a Deus e ao Cristo, ou aos seus emissários. O que queres que eu faça? O que eu deixei de fazer para conduzir o meu próprio rebanho? Ou o que queres que eu te faça para levar forças e estímulos e mostrar que vale a pena viver onde quer que estivermos? Porque para conseguirmos a oportunidade da reencarnação ou da encarnação, pode ter levado centenas de anos. E agora, desprezando esta oportunidade, a consciência de culpa pode ser tamanha que vai dilacerar o nosso corpo espiritual e deformar as nossas mentes. E todos os seres desprezados, malbaratados, não mais confiarão em nós se quisermos encarnar outra vez. E precisaremos voltar no reino mineral ou antes e convencê-los pelas nossas propostas de vida digna e incorporar um a um nesta recapitulação que pode levar bilhões de anos, até chegarmos no mundo humano ainda deformados, mutilados, cegos, surdos, mudos e com tantas outras perturbações congênitas, e não desejamos isso para ninguém. Se o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, segundo Camille Flammarion, ou em alguns anos, segundo a ciência médica, possamos todos, na alteração ou escolha de cada pensamento a partir de agora,
de cada sentimento percebendo-se parte de um todo que pode ser alterado pela nossa conduta, possamos elaborar as palavras com disciplina e elevação e levar a efeito que foi pensado, sentido e falado no ato de amor ou hino de amor à vida, desde o mais ínfimo ao mais elevado ser, por amor a Deus, por amor ao Cristo, por amor à própria vida. Muita paz, muito obrigado. Aí, pessoal, acho que valeu, né? Foi fantástico, como sempre, né? Sebastião nos brindando com esses, porque na verdade a gente sempre precisa de algo que nos toque, porque a gente cai no esquecimento, né? A gente tem que ser um pouco, eu sempre digo isso, a gente ainda no estágio que se encontramos, nós temos que ser um pouco mecânicos, como se fosse uma máquina, sempre sendo estimulados, porque se a gente é estimulado, daqui a pouco a gente perde esse estímulo, voltamos na mesma. Então, a palestra do Sebastião, tudo que ele nos fala, é aquele estímulo que nós devemos ter permanente, para não cairmos novamente na mesma armadilha que muitas vezes nós mesmos armamos para nós. Então, o Sebastião, dentro dessa missão dele, é dar estímulos para as criaturas, para que elas despertem da sua própria consciência, no sentido de se melhorar, de se fazer. É isso, é o que eu sinto. E, obviamente, não poderia ser diferente, tenho certeza que tem perguntas, pela oportunidade, o Sebastião está aqui conosco, eu tenho certeza que tem quem quer fazer uma pergunta para o Sebastião. Então, permite, Sebastião, que eu abra? Eu abro para perguntas que vocês gostariam de fazer para o Sebastião do tema colocado aqui entre nós. Voluntários? Aí, sempre tem um que... A primeira pergunta seria: quando é que você vai voltar de novo? Quando formos convidados. Agora, a outra pergunta, não tão importante quanto essa, mas também importante para mim. Durante a tua palestra teve um momento em que você falou, na minha ótica, nos meus parcos conhecimentos, de bichos que para nós, eles não são nada, não existem para nada, a gente só sabe dispersá-los ou matá-los, então, e que na verdade eles não são essa malvadeza que a gente acha que eles podem transmitir para a gente. Eu não quero chegar na metempsicose, que é o bicho reencarnar o homem e vice-versa. Mas existe a valorização, não estou pegando o termo certo, a compensação para o animal. Você sempre vai nascer animal? Sempre o homem que vai mandar nele, fazer o que o homem quer, e ele sempre submisso e amoroso, ele não vai ter compensação. O manual para responder isso está aqui. Eu já vou pegar já. Após o estudo de mais de 1.700 livros, chegamos a essa conclusão que tudo cresce. O mineral de hoje fatalmente será o vegetal de amanhã, que fatalmente será o animal de mais tarde, que fatalmente será o pré-humano do futuro, que fatalmente será o humano e depois o anjo, e assim sucessivamente. Tudo cresce, tudo evolui. Então todos terão, com certeza, a mesma origem. Tivemos a mesma origem, todos tivemos, e teremos a mesma destinação. Imagine um animal sendo apenas um serviçal, se for domesticado. E imagine o humano explorado que às vezes não tem esperança de um dia ser algo diferente, como fomos no passado recente, e ainda existe a escravidão. Então todos tiveram o mesmo ponto de partida como espíritos, princípios inteligentes do universo. Passaram por vários reinos, sub-reinos, infra-reinos que antecedem o reino mineral, porque são muitos,
até transformar-se em átomos físicos, formando o reino mineral, desenvolvendo atração, repulsão, sensibilidade ainda no mineral. Hoje vemos animais, ou melhor, vegetais, não só com instintos. Você percebe estado de inteligência e programação numa simples orquídea. Ela só floresce a cada 10 anos, dependendo da sua espécie. Mas se eu tiver um diálogo, um papo íntimo com ela, 2 meses depois ela já está florindo e nunca mais para de florescer. Como é isso? Porque eu encarnei parte da minha consciência de humano nela. Porque é fácil saber isso. Não sou eu, meu espírito na totalidade, que está encarnando na água. Mas as minhas virtudes encarnaram na água, porque eu estou enriquecendo a água com as minhas virtudes. Não é isso com Allan Kardec? Agora, virtudes são seres. Isso está no Evangelho, que a fé é mãe de todas as virtudes. Caritas, o espírito, é a caridade. Amélia Rodrigues narra que caridade, esperança, fé, misericórdia são entidades, são altas entidades. E quando eu penso, apenas uma fração da minha consciência, da paciência, por exemplo, vai incorporar-se nessa água. E o Dr. Masaru Emoto comprovou que a água mudou a estrutura, transformou de algo poluído em um cristal belíssimo. E agora sou eu que estou entrando dentro do seu universo, porque Allan Kardec narra que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. E para fazer isso eu estou pensando. E o pensamento é uma fração da minha consciência. De modo que, se eu falo com um animal, eu penso que estou dialogando com o animal, mas entre eu e ele tem os elementais, que coordenam os animais. Na verdade, eu estou falando com os duendes, com os gnomos, que repassa a informação para o animal, e eu penso que o meu animal está fazendo conta. O pré-humano está copiando o que eu penso. E eu mentalizo 10 mais 2, aí o animal vai lá e pega o número, que daria 12, e vai lá, pega o 1 e pega o 2, dá tanto. Mas foi eu que mentalizei, o pré-humano metabolizou e executou no animal. E quando olhamos para o nosso corpo, não tem seres animais, vegetais, minerais. Quanto de minério tem o nosso corpo? Não somos uma síntese? Então, quando vemos um simples gatinho, porque a última que mandou, aquele que vai lá, liga o ventilador, vira o ventilador para o rumo que ele estava, isso não é instinto, gente. Instinto não faz isso. E quando vemos um simples animalzinho, ele come lá longe e lembra que os irmãozinhos dele ficou sem comer, ele traz um pouco para os irmãos. Isso não é instinto. Instinto vê apenas o seu quadrado. E hoje vemos cenouras com formato de mãos, de pés, de corpinhos humanos. Porque quando morre o nosso corpo, a energia vai para onde? O que é minério volta para o minério. No caso da água, que é mais de 2/3, volta para as águas. O que serve de adubo já direto para o vegetal. E muitos seres dentro do nosso corpo já partem para o reino animal. E aí nós queremos cremar o nosso corpinho, obrigando todo mundo a voltar a ser minério. Nem água serão átomos. Veja a crueldade disso. Só é justificável uma cremação se o meu corpo for visitado por uma doença contagiosa e poder colocar em risco uma população. Aí todos os meus seres serão mártires, morreram para salvar metade da população. Nenhum será prejudicado. Então todos os seres vão chegar lá. E eu vou contar um segredo só para você, desde que você não conte para ninguém. O animal que você cuida hoje, amanhã será o seu filho. Amanhã será uma de suas personalidades como espírito. Isso é um trabalho belíssimo, porque eu sei que eu não estou trabalhando neste animal para deixá-lo para ser perturbado por alguém. Ele seguirá conosco. E eu sei, não é porque alguém me disse. E desde o Oriente já acreditávamos nisso.
Então a metempsicose é uma realidade. Por isso os budistas, antes de uma construção, tiram as minhoquinhas, que pode ser a vozinha dele. Porque se eu ferir com a espada, se eu perdi os meus corpos, eu vou refazer o caminho. E se eu vou passar desde os átomos, eu vou passar pelas minhoquinhas, tudo outra vez, até chegar no humano. Agora não sou eu o espírito, porque quem está encarnado é apenas um pontinho. É esse pontinho que faliu, é que retornará, não é o espírito. A confusão que faz é essa, mas o espírito vai retroagir, não é ele, é apenas aquela empresa. Por exemplo, se vocês como empresários ou empresárias, a empresa vai à falência, vocês perdem o conhecimento? Mas o patrimônio vocês perderam. Aprende mais. Então, aprende mais. Então, o espírito não perdeu o patrimônio, perdeu. Não perdeu o conhecimento, porque o corpo era o patrimônio, ele perdeu, deixou morrer. O perispírito era patrimônio, ele perdeu. A mente era patrimônio, ele deformou, então perdeu. Ele vai ter que reconquistar, porque se a gente quiser começar como empresário, vamos começar do zero outra vez, como serviçal, catando latinha, como aquele menino que está aí como um grande empresário hoje, ou como aquele pecuarista que faliu 17 vezes, mas hoje cria 75 mil galinhas soltas. E os ovos das suas galinhas têm 8 vezes mais a potência do que elas tinham quando eram galinhas soltas, que não tinham o tratamento que ele dá. As suas búfalas vai para a ordenha por amor. Ninguém precisa ir lá no pasto buscá-las. Os animais estão crescendo com as nossas almas, e não só eles, André Luiz ou Calderaro no mundo maior. As nossas células não são simples pedaços de carne, são companheiras de evolução. Daqui um dia, cada célula do seu corpo será uma alma no seu espírito, já que o espírito é a soma de todas as almas que já vivemos. Ficou mais ou menos claro? Então cuide dessa moçada do tomate que você está comendo hoje, porque quando John Travolta no filme O Fenômeno morde numa maçã e fala para 2 crianças, parte dessa maçã irá comigo para a eternidade, eu falei, eureka, porque eu já acreditava no negócio. Porque se assim não fosse, porque eu estou incorporando vidas, e se eu cuidar das minhas ovelhas, não se perderão, elas irão comigo para a eternidade. Como Jesus disse que nenhuma de nós ovelhas se perderá. Ele é um bom pastor e não vai deixar ninguém para trás. Se tiver 99 no aprisco, ele volta para trás para buscar a unha que ficou. Tudo bem? Ela. Fazer uma pergunta. É uma pergunta assim que o meu coração está pulando e quer que eu faça pergunta, e eu vou fazer pergunta, tá? E o seu coração é uma consciência individual dentro do seu corpo. Não tem a ver comigo, não tem a ver comigo. Pois é. Tá? Quer saber filhos de pais amorosos que foram, tá? Não sei. Por quê? Que a criança, acho que já adulta, se suicidou. E quer saber se aquilo tem a ver, porque eles teriam que passar por isso, e se eles teriam que passar por isso, tudo que eles fizeram e nada valeu, e até quando eles vão ter que passar por isso? Se são eles que teriam que ter percebido alguma coisa, não perceberam, fizeram tudo o que puderam fazer, não conseguiram. E querem saber até quando isso daí vai se repetir. Se teria que perceber, eles e o adolescente que foram, não sei quem é, tá? Desculpa. E é o que eles queriam saber. Vamos lá. Mas antes de responder a ela, leia aqui, por favor, para nós. O último parágrafo, só. É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado.
Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. O que é amor? O que é amar? Por exemplo, será que a natureza se equivocou? E o Criador dessa natureza também? Porque eu tenho um amigo que conheceu uma médica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que trouxe mais de 30 mil crianças ao mundo. E eu pergunto a vocês, quantas cesarianas ela fez? Nenhuma. Então, se eu já de início, eu não deixo a borboleta fazer o seu esforço para sair do casulo, e rompo o casulo condenando-a à morte, uma simples cesariana pode condenar um filho ao suicídio. Eu estou impedindo a criança de ter o esforço inicial para dar motivo para que ela viva. E dar coisas para filhos não significa amar. E eu me ralei, trabalhando de sol a sol para chegar onde estou. E quantos pais vemos, vou fazer de tudo para que meu filho não passe, condenou ele à morte, pelo que eu passei. Porque ele só é o que é porque passou pela dificuldade e venceu. E hoje tem filhos que até mastigar para eles nós queremos mastigar. Se não ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, como pai, como professor de medicina, como educador, como cientista, sobre Deus e trabalho. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Se fizermos isso, após 3 anos pode soltar que eles não errarão o caminho. Agora, se eu dou tudo, não amor, porque amor não é dar coisas, é ensinar a pessoa a andar com as próprias luzes. Hoje existe até no Código Civil a obrigatoriedade dos pais a ensinar os filhos a fazer alguma coisa, principalmente o respeito aos mais velhos. E como nós estamos vendo os pais criando filhos sem saber o que significa criar um filho. Então, dar coisas não significa amar. Agora, criar situações para que o filho desenvolva a sua inteligência, o seu poder imaginativo, a sua postura ou seu caráter, a sua moral, é uma coisa. Porque se eu quero amar você, eu vejo você sofrida, a piedade me mostra o seu sofrimento. E com a piedade eu vou viajar para dentro de você. A compaixão me permite ver que você também é Deus. E enxergando os seus potenciais, eu saio de dentro de você e com amor. O amor vai criar as condições para que você exercite os seus potenciais. Porque se eu fizer com você, por você, isso não é amar. Aí eu caso com alguém, e no meu caso está lá, comunhão universal de bens. Parece que até a gente é propriedade do outro, né? Agora eu sou obrigado a fazer feliz a minha esposa que não quer ser feliz, se fosse o caso? Ninguém é obrigado e ninguém consegue fazer ninguém feliz. Agora, se esses pais, o que ensinaram a esses filhos pelo verdadeiro amor, que é o exemplo de vida digna, e permitiram que esses filhos fizessem, tenho certeza que esses não suicidarão. Agora, depois que tiram o chão, porque o ganha-pão eram os pais, quantos filhos ou netos exploram os seus pais? Porque aprenderam a ganhar coisas, a ter tudo na mão. Agora, se fizeram um trabalho de consciência, e esta ciência de conceber e educar, eles não suicidarão, garanto a você. Então, para os que já fizeram, eu peço, não se condenem. Vocês não sabiam o desfecho, não aprenderam suficientemente para resistir
as ideias suicidas. Porque todos aqueles que fracassaram, para justificar o seu fracasso, vão induzir-nos ao suicídio. E olha que 2 amigos fizeram um experimento. Pegaram numa simples bicama, colocaram um lençol. Um deles colocaram no pescoço e começou a abrir as pernas. A partir de uma altura que deu aquele tranco, ele não mais teve força para voltar. Se o amigo não tivesse, ele teria morrido. E eu falo porque tem um irmão que suicidou-se com um varal e ele de joelho. E não tinha resistência nenhuma entre o varal, não ficou nada esticadinho. O varal cedeu, ele estava de joelho. Quem fez? No caso dele, por ignorância, o filho que ele adotou, por ocasião do consórcio com a sua companheira, que já existia, ele tornou-se traficante. E dentro do seu lar, e ele não sabia. E chega a Polícia Federal, prende o pai, a mãe, a filha consanguínea dele, tiram a roupa e coloca todo mundo nu num banheiro. Ele não suportou essa cena de ver-se nu junto com a sua filha e desistiu da vida. E percebe-se o esforço extremo que cortou os dedos para tentar tirar o arame e não conseguiu tirar. Porque é uma força descomunal e eu sei do que eu estou falando. Mas se não educarmos nossos filhos com amor no sentido de ensiná-los a ser algo ou alguém livre, ter autonomia conquistada por suas próprias experiências. Temos uma sobrinha que desde tenra idade, porque a criança nasceu com toxoplasmose, que é a doença do gato, e ela nunca teve gato. Algum motivo houve, algum maltrato houve desse ser com os gatinhos, que ele nasceu com as doenças, ou com a doença nele. Passou por todo o processo e desde tenra idade ela deixa ele aprender por si. Se ele está brincando e cai, ela faz de conta que não olhou, porque se olhar, chora. Se não olhar, ele se vira, levanta e segue. E hoje uma criatura com 6 aninhos para 7 anos, banho frio, porque eu ensinei para ele que banho frio ativa o colágeno, a gente não envelhece tão rapidamente, a pele fica chique por mais tempo. E ele faz as suas coisas. E a minha esposa um dia pergunta para ele com 5 anos: o que você vai ser quando crescer, meu filho? Quando crescer, minha tia, eu vou ser adulto. Agora, se a senhora está perguntando se eu vou ser isso ou ser aquilo, eu quero ser um cidadão de bem. A minha mãe está me ensinando isso. Não importa o que eu escolher fazer pela vida, importa como eu vou fazer isso pela vida. Porque a vida sempre vai me devolver, não só pelo que eu estou fazendo, mas principalmente em como faço aquilo que faço. Porque todo trabalho é digno. Então, para esses pais que viram seus filhos fazer isto, não se condene, porque eles fizeram o que entendia como amor. E não adianta se culpar, aprenderam pelo menos como não fazer. E aquele filho só embarcou nesta oportunidade porque quis, porque ele sabia as condições dos pais que tinham. Não adianta eles culpar os pais pelo processo, porque os pais fizeram o que foi possível fazer. E quantas crianças chegam ensinando os pais? Então eles tinham a obrigação também de fazer algo pelos pais. Por exemplo, meu pai e minha mãe nunca me abraçaram e nunca disseram que me ama, ou eu te amo. O dia que alguém me deu um abraço, o maestro do coral onde a Vilma, minha esposa, cantava. Só que eu fui lá, fisguei a menina e nunca mais, né? Mas hoje ela ainda canta ainda. E após receber o abraço daquele moço, o Paulo, eu vi que era bom. E falou: vou treinar esse negócio com meus pais. Eu abraçava meu pai e parecia um toco de madeira, porque aquele bração mole, eu te amo, meu pai.
no final de sua vida, eu te amo também. Mas aquele abraço de quebrar osso que a gente fala, nunca consegui ganhar, mas já dei uma apertadinha. Agora com a minha mãe eu cheguei a trocar até selinhos, e eu a chamava de meu amor, e ela também. E hoje com meu sogro, 97 anos, já que é o pai que me restou, ele me chama de meu amor, e nem para as filhas ele fala um negócio desse. E às vezes ele disfarça para elas não ouvirem, e eu também, porque 2 homens. Então ensinar os nossos filhos a crescer com as suas próprias luzes. E se não for pedir demais, porque tem ainda uma pergunta, só 2 minutinhos para contar uma história de Carl Gustav Jung, que o Ivo, lá de Santos, do estudante do livro Despertar da Consciência, achou para nós fazendo um curso de psicologia. Então Jung não gostava de estudar, e um dia ele desmaiou antes de ir para a escola, e ao desmaiar ele ouviu seus pais dizer que não podia enviar o filho para a escola naquelas condições, e ele gravou no seu psiquismo: se desmaiar eu não vou para a escola. E aí não deu outra, toda vez que não queria, desmaiava. Mas e nesses desmaios ele ouviu seus pais dizerem: o filho não quer estudar, nós já estamos mais para lá do que para cá, quando formos embora, o que será dele? E aí ele deu um clique: e eu preciso estudar. Só que agora todos os dias que ele queria ir para a escola, o corpo desmaiava, e levou anos para que ele desfizesse aquela entidade que eu também fiz comigo. Eu criava um febrão no meu corpo para comer galinha, caldinho de galinha, tomar chá de cidreira com melhoral infantil, aquelas coisas. Só que chegou uma altura, o meu corpo estava morrendo, falência múltipla dos órgãos, por aquela brincadeirinha que eu fiz lá atrás. Então nem de brincadeira faça pela uma criança o que ela pode fazer. Um simples impedir da criança sugar o leite e dar na chuquinha já complicou a vida da criança. Deixa ela com fome, porque ela vai sugar até sair o leite, se for o caso. Mas facilitou o corpo físico, ele vai querer vida fácil. Isso é dos elementos constitutivos do corpo, talvez nem seja da consciência em si. Falta você, né? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela palestra. E no início, né, que você me chamou de macumbeira, você acertou em cheio, porque assim, quantas vezes olho no espelho e falo: ah, mulher idiota, o que você ainda está fazendo aqui nessa casa? Falo para mim mesmo. Já que você falou ali, por quê? Realmente, muita ingratidão. Doentes, folgados, vagabundos, tem de tudo, né? Inclusive, eu percebo assim o seguinte, e sou chamada de louca. Por quê? Eu tenho um irmão que fala para mim que eu não sou de comer, eu como muito pouco. E se eu pudesse, eu nem comia. Se te inventasse um comprimidinho lá que eu fosse continuar vivendo, porque eu gosto de viver, eu nem comeria, na verdade. Ele brincava comigo que o macaco sanguíneo dele comia o dobro que eu como, né? Mas, no entanto, eu não paro, dia e noite. Cuido de uma irmã com AVC. Tive um filho que foi drogado, que acertei ele negando tudo para ele, botando ele para fora. Você vai se cuidar, você volta para casa. Não vou, chamei a polícia, que eram amigos meus, tirei daqui do tapa, para ele ver que eu não estou brincando. Tiraram, combinei com um amigo dele, claro, para ele ir para lá, que eu não queria ver ele na rua. Falei: você só vai voltar para casa o dia que você se tratar. E ele veio. Depois disso, aí eu comecei. Muita tristeza, lógico, tinha muita tristeza. Aí começou a aparecer animais na minha porta, atropelado, doente, e aí foi juntando, né? Foi aquele monte. Aí depois eu já não tinha mais tempo, porque eu cuidava deles. Mas com certeza eles me deram a energia e o carinho necessário para eu suportar, né, aquele trabalho do meu filho. Depois de sobremesa ainda veio um neto com uma doença rara, né, que faz tratamento no GRAAC. E lá fui eu todos esses anos, cuidando de cachorro, e amo de paixão. E sou chamada de louca, que eu falo: não, eu não sou louca, porque para as pessoas importa o quê? Viajar, passear, comprar. Não tenho vaidade nenhuma para mim, não. O que eu faço
Trabalhei num centro espírita há 42 anos e depois comecei a frequentar aqui, que eu amo de paixão. Até hoje ele brincou comigo que eu não perco uma, não perco. Assisti sua primeira, hoje eu sabia que vinha, voltei novamente e tenho uma certeza. Meu único lazer é este. Para mim, desci, é o centro e sentar debaixo de uma árvore, conversar um pouquinho lá, olhar para aquele céu tão bonito lá no parque, aí volto para casa com uma energia medonha e começo tudo outra vez. Então, realmente, animal é tudo de bom, com certeza. Só queria dizer isso. E para ver o respeito do animal, que o ser humano não tem um pelo outro. Tinha um casal de cachorro que dormia numa casa grande, um morreu. O outro levou 3 meses para poder esticar o corpinho e deitar no lugar do outro. Não deitava, parece que estava esperando ele. Eu brincava e falava, Bert, deita aqui, filho. Ele não vem mais, né? Para ele deitar no lugar dele. Então eu falo assim, o animal, além de me dar muita energia, eu aprendi muito com ele. Mas eles me disseram... Eles mandaram fazer um pedido para você que agora eu não sei se eu vou fazer. Será que eu perco a amiga depois? E eles mandaram dizer a você, alguns deles, que eles ainda não são humanos. Então cuide deles, cada um no seu habitat. Não confunda, porque eles vão ser seus filhos no futuro. Então cuida direitinho, para que depois, quando eles forem humanizar-se, podem ser folgados. Porque como animal, eles estão ainda com os instintos. O gato, por exemplo, ele escolhe o dono. Você pode escolher o cachorro, mas o gato é que te escolhe. Se não tiver boa estadia, ele muda de dono. Então faça da melhor forma, sabendo que você está educando filhos para não serem dependentes químicos no futuro, porque a dependência química é isso. Eu quero a liberdade sem responsabilidade. A causa é nobre, só os meios que não são. Porque a cada vez que eu trago uma dose ou uma cota de energia deste naipe, eu estou matando o meu corpo. A sensação de liberdade é porque eu estou morrendo mesmo. Estou falando de experiência própria. Então cuide dos animais, porque eles não vão reagir. Mas não esqueça que as suas doenças, se você construir algumas, pode ser metabolizadas por eles por amor a você. Então o câncer nos animais são nossos desequilíbrios. E eu tenho uma notícia boa para você. Tem um amigo que se chama José Benedito. Ele enriquece quanticamente o mesocarpo do babaçu e fez um comprimidinho. Se você tomar 1 por dia, você não precisa comer. Então você que chegou nesse estágio, eu vou falar para ele mandar para você, e aí você não precisa comer mais, só uma pílulazinha e pronto.